Atenção a todos! Dizem que a vingança é um prato que se serve melhor frio, mas Eva Fontes decidiu servir a dela congelada na véspera de Natal. Seu marido, Marcelo Fontes, se achava o homem mais inteligente do mundo. Ele pensou que poderia deixar sua esposa, grávida de 8 meses no meio de uma nevasca, para ir esquiar em Bariloche, na Argentina, com sua amante de 23 anos. Ele pensou que voltaria para casa com uma lareira quente e uma esposa disposta a perdoar. Em vez disso, ele voltou para uma casa que não estava apenas vazia. Estava apagada, sem móveis, sem arte, sem dinheiro e sem esposa. Esta é a história real de como uma mulher transformou a arrogância de um bilionário em sua absoluta ruína. É melhor você se sentar para esta história. Vai ficar muito intensa. Curta este vídeo e assine nosso canal para não perder uma única reviravolta. Capítulo 1. A véspera de Natal da traição. A notificação na tela do iPhone nem sequer emitiu um som. Foi apenas um clarão silencioso de luz contra a bancada de mármore da ilha da cozinha. Mas, para Eva Fontes, foi mais alto do que um tiro. Voo confirmado. Bariloche nos espera, baby. Eva ficou olhando para o telefone. Sua mão, que repousava sobre sua barriga inchada, esfriou. Ela estava grávida de 8 meses. Seus tornozelos estavam inchados e ela passou as últimas 3 horas orientando os floristas sobre exatamente como pendurar as guirlandas sobre a grande escadaria de sua mansão de 60 milhões nos arredores de São Paulo. Tudo bem, Elisa? Marcelo entrou na cozinha, ajeitando os punhos de seu terno Tom Ford sob medida. Ele tinha 42 anos. Bonito daquele jeito agressivo que a Faria Lima tanto amava. Ele cheirava a sândalo e uísque caro. Olhou para a esposa, para a fadiga sob seus olhos, para o coque desgrenhado, para o suéter de cachemire oversized e por uma fração de segundo seu lábio se curvou. Foi apenas uma fração, mas Eva viu. Ela deslizou o telefone virado para baixo. Estava apenas vendo as horas. Ela mentiu, com a voz firme. Você tem certeza que precisa ir esta noite, Marcelo? É véspera de Natal. O bebê tem chutado a tarde toda. Marcelo suspirou. A atuação do provedor fatigado começou instantaneamente. Eva, você conhece o acordo. A fusão com a empresa coreana está desmoronando. Se eu não voar para Seul esta noite para acertar as coisas com Kim, perdemos a carteira. Eu estou fazendo isso por nós, pela família. Seu, dizia a mensagem. Bariloche? Claro, repetiu Eva. Eu voltarei no dia 27, ele disse aproximando-se e dando-lhe um beijo na testa. Foi um beijo seco e vazio. Não me espere acordada, o motorista está lá fora. Ele pegou o seu telefone sem olhar para ele e pegou sua bagagem de mão. Era uma bolsa Louis Vuitton leve. Leve demais para uma viagem de negócios ao Japão, mas perfeita para um fim de semana de esqui e champanhe caro com Clara. A analista júnior de 23 anos que ele vinha orientando nos últimos 6 meses. Eva o viu caminhar até a porta. Marcelo parou, a mão na maçaneta de latão. O que foi, Eva? Cheguei atrasada. Eu te amo, ela disse. Não foi uma declaração, foi um teste. Sim, você também, ele murmurou. E então a pesada porta de carvalho bateu. Eva ficou no silêncio da casa enorme e meticulosamente decorada. Ela ouviu o rugido do Porsche 911 ligar na garagem. Não era a limusine para o aeroporto de Cumbica, mas seu carro pessoal. Ele não estava indo para Cumbica. Ele estava dirigindo para um aeroporto menor, para um charter privado. Ela esperou até que as luzes traseiras desaparecessem pela longa e sinuosa entrada. Então ela caminhou até a janela.
A neve caía mais forte agora, cobrindo os jardins bem cuidados com um branco imaculado. Ela não chorou. Lágrimas eram para mulheres que tinham esperança, e Eva acabara de perder o último vestígio da sua. Em vez disso, ela caminhou até o cofre na parede, escondido atrás do Renoir no escritório. Ela girou o dial. O aniversário dela? Claro, Marcelo era preguiçoso demais para lembrar de qualquer outro código. Lá dentro estavam as escrituras, os títulos e os documentos de procuração, POA. 3 anos antes, Marcelo havia sido investigado pela CVM por uso de informação privilegiada. Aterrorizado de perder seus ativos, ele transferiu o título da Casa de São Paulo, a casa de praia no Guarujá e a maioria de seus ativos líquidos para o nome de Eva. Era um escudo temporário. Mas, depois que a investigação foi retirada por um tecnicismo, Marcelo havia ficado muito ocupado e muito arrogante para transferi-los de volta. Ele assumiu que Eva era muito dócil, muito apaixonada e muito grávida para entender a influência que ela tinha. Eva pegou os papéis, pegou seu telefone e discou um número que ela havia guardado meses atrás, quando sentiu pela primeira vez o perfume de sândalo em seu colarinho, mas teve muito medo de perguntar. Alô? Respondeu uma voz rouca. Ah, Sr. Pereira, disse Eva, sua voz se tornando de aço. Sou Eva Fontes, estou pronta para vender tudo, mas há uma condição. Véspera de Natal, Sra. Fontes? Perguntou o liquidador de propriedades, chocado. Sim, esta noite, e eu quero em dinheiro vivo, e eu quero a casa vazia ao amanhecer. Capítulo 2. A liquidação. As horas entre 20 Rio e 04 Ressum foram um borrão de caos organizado. O Sr. Pereira, um homem que se especializava na liquidação de ativos problemáticos para os ultra-ricos, chegou com uma equipe de 12 homens e 3 grandes caminhões-baú. Eles não fizeram perguntas. Eles só se importavam com o inventário. E a arte? Perguntou Pereira, apontando para o Basquiat original no corredor. O orgulho e a alegria de Marcelo valia 20 milhões de reais. Leve, disse Eva, tomando chá de ervas. Por 50 centavos de real por real, se o senhor transferir o dinheiro para a conta offshore que eu forneci dentro de 1 hora. Os olhos de Pereira se arregalaram. Feito! Eles levaram os sofás de couro italiano. Eles levaram os lustres antigos. Eles levaram as TVs de 85 polegadas. Eles até levaram o conteúdo da adega de Marcelo, 300 garrafas de Bordeaux vintage e uísques raros. Eva se moveu pela casa como um fantasma, dirigindo o desmantelamento de sua própria vida. Ela entrou no quarto principal e abriu o armário de Marcelo. Ele amava seus ternos. Lã italiana, ética, sob medida. Ela viu os transportadores enfiá-los em sacos de lixo. Queimem esses, ela disse a um dos trabalhadores entregando-lhe uma nota de 100 reais. Ou deem para o abrigo de moradores de rua, apenas tirem eles daqui. Às 02h da manhã, a casa ecoava. Era uma casca cavernosa. A única coisa que restava era uma única cadeira de madeira, no centro da sala de estar, e a árvore de Natal, despojada de seus ornamentos, de pé, escura e sinistra no canto. Mas Eva, não tinha terminado. Ela sentou-se na cadeira de madeira e abriu seu laptop. Ela fez login em sua conta conjunta de corretagem. Marcelo era o trader, mas Eva era a que administrava as senhas. Ela observou os números na tela. Valor total da carteira, do 28 milhões. Com alguns cliques, ela iniciou uma liquidação de toda a carteira. Como as contas eram tecnicamente de inquilinos conjuntos, com direitos de sobrevivência, e como ela tinha a procuração que ele assinou durante seu pânico há 3 anos, o banco não sinalizou. Ela transferiu os fundos, menos uma pesada retenção de impostos,
para manter a Receita Federal à distância, para uma complexa rede de trusts que ela havia estabelecido 2 dias antes nas Ilhas Cook. Em seguida, ela redigiu um e-mail. Destinatário: o Conselho de Administração da Fontes Capital. Assunto: evidência de denúncia sobre Marcelo Fontes. Ela anexou digitalizações em PDF dos livros de contabilidade criativos que Marcelo guardava no cofre. A prova da estrutura semelhante a um esquema Ponzi que ele estava executando com os fundos de pensão. Era o suficiente para colocá-lo na prisão por 20 anos. Ela configurou o e-mail para ser enviado em 26 de dezembro às 09h01, exatamente quando os mercados abriam. Finalmente, às 05h da manhã, a neve havia parado. Os caminhões haviam ido embora. A casa estava desmantelada. As contas estavam vazias. Eva caminhou até a garagem. O único carro que restava era seu modesto SUV. A coleção de Marcelo, o Jaguar Vintage, a Ferrari, o Aston Martin, havia sido carregada em plataformas 1 hora antes, vendida a um colecionador particular no Rio de Janeiro por uma quantia total em dinheiro. Ela colocou a mão sobre a barriga. "Nós vamos ficar bem, pequeno", ela sussurrou. "Melhor do que bem." Ela deu uma última olhada na mansão fria e vazia que havia sido sua prisão. Ela não deixou um bilhete. Bilhetes davam um fechamento e ela queria que Marcelo não tivesse nada além de perguntas. Ela entrou em seu carro, jogou seu telefone pela janela em um banco de neve e dirigiu em direção à fronteira do Uruguai. Capítulo 3. O retorno do narcisista. 27 de dezembro. Marcelo Fontes estava se sentindo fantástico. O esqui em Bariloche tinha sido medíocre, mas Clara tinha sido entusiasta. Ele estava bronzeado, relaxado e cheio da adrenalina de ter se safado mais uma vez. Ele havia dito a Eva que seu voo de Seul pousaria ao meio-dia, então ele agendou sua chegada de volta à casa de São Paulo para as 13h. Ele dirigiu o Porsche 911 até a entrada. Ele franziu a testa. A entrada não havia sido limpa. A neve estava profunda, compactada em gelo. Equipe de jardinagem preguiçosa. Ele murmurou, fazendo uma nota mental para demiti-los. Ele estacionou e pegou sua bagagem de mão, preparando seu rosto para o marido exausto, voltando dos negócios. Ele destrancou a porta da frente. "Eva!" Ele chegou. "O voo foi um inferno absoluto!" Ele gritou, deixando cair suas chaves na tigela do hall de entrada. As chaves bateram na cerâmica com um forte e ressonante estrondo que soou mal. Marcelo levantou a vista. Ele piscou. Ele esfregou os olhos e olhou novamente. O hall estava vazio. A mesa do console havia desaparecido. O espelho havia desaparecido. O tapete persa havia desaparecido. O pânico, frio e agudo, picou seu peito. Ele correu para a sala de estar. Vazia, apenas os pisos de madeira brilhando sob o sol de inverno. Ele correu para a cozinha. A geladeira Sub-Zero estava lá. Estava embutida. Mas os bancos haviam sumido. A máquina de café expresso havia sumido. Ele abriu as gavetas. Sem talheres, sem pratos, sem nada. "Eva!" ele gritou. Sua voz falhou. "Isso é uma piada? Onde você está?" Ele subiu as escadas correndo, seus passos ecoando na casa oca. Quarto principal. Vazio, sem cama, sem mesas de cabeceira. Ele abriu a porta de seu armário. Paredes nuas. Nem um único terno, nem uma única gravata, nem mesmo um cabide de arame. Ele ficou ali, hiperventilando. Foi um roubo? Um sequestro? Mas por que os ladrões levariam roupas e talheres? Ele procurou seu telefone. Suas mãos tremiam tanto que ele o deixou cair 2 vezes.
Ele ligou para Eva. O número para o qual você ligou não está em serviço. Ele ligou para a polícia. 190, qual é a sua emergência? Minha esposa desapareceu. E minha casa? Alguém roubou minha casa inteira? Gritou Marcelo. Senhor, acalme-se, qual é o seu endereço? 14 Oakwood Lane. Mande alguém agora. Ele desligou e instintivamente foi até o cofre na parede para procurar o dinheiro de emergência e seu passaporte. Ele moveu o local onde o quadro de Renoir costumava estar pendurado. A porta do cofre estava aberta. Dentro havia um único pedaço de papel. Não era um bilhete de Eva, era um recibo. Vendido para Pereira Liquidações. Item: conteúdo da 14 Oakwood Lane. Vendedor: Eva Fontes. Proprietária: total pago integralmente. Marcelo ficou olhando para o papel. A sala girou. Proprietária. Ele se lembrou das escrituras de transferência, da evasão fiscal. Ele se apressou a verificar suas contas bancárias em seu telefone. Acesso negado. Conta congelada. Ele tentou acessar seu cartão de crédito. Cartão cancelado. Então seu telefone tocou. Não era Eva, era o chefe jurídico da Fontes Capital. Marcelo. A voz do advogado era fria, desprovida de sua habitual camaradagem. Não se preocupe em vir para o escritório. A Polícia Federal está aqui. Eles têm seus livros de contabilidade. Eles têm tudo. Meu conselho, não diga uma palavra a ninguém. A linha cortou. Marcelo desabou no centro da sala vazia, o silêncio o pressionando como um peso físico. Ele se ajoelhou. O sol de inverno entrava pela janela, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar onde sua vida costumava estar. Capítulo 4. A prisão e a traição da amante. O silêncio na casa vazia não durou muito. Foi quebrado pelo uivo das sirenes. Não um, mas 3 veículos, 2 viaturas da polícia local e um SUV preto sem identificação. Eles pararam bruscamente no final da entrada gelada. Marcelo, ainda de joelhos, viu pela janela da sala de estar como policiais uniformizados e homens com jaquetas da Polícia Federal invadiram sua propriedade. Eles não estavam lá para investigar um roubo. Eles estavam lá por causa da denúncia de irregularidades enviada a 01901 daquela manhã. A prisão foi publicamente humilhante. Os vizinhos da frente, os Morais, observavam de sua janela, tomando café enquanto Marcelo era algemado, vestindo a mesma jaqueta de esqui com a qual havia voltado de Bariloche. Ele nem sequer tinha um casaco adequado para uma aparição no tribunal. No centro de detenção federal, a realidade se impôs. Ele foi fichado, teve suas impressões digitais tiradas e foi despojado de sua dignidade restante. Ele foi autorizado a um telefonema. Ele sabia que sua equipe jurídica de alto poder não o tocaria. A evidência que Eva enviou era radioativa. Seus amigos da Faria Lima já estavam apagando seu número de seus telefones. Só restava uma pessoa, Clara. Ele discou o número dela com dedos trêmulos. Ela atendeu no segundo toque. Marcelo, onde você está? Eu tenho visto coisas malucas nas notícias. Ah, é tudo um mal-entendido, querida, implorou Marcelo com a voz rouca. Eva enlouqueceu. Ela me armou, mas eu vou consertar. Eu só preciso de dinheiro para a fiança. Minhas contas estão temporariamente congeladas. Eu preciso que você me empreste. Você sabe que eu vou devolver quando isso passar. O silêncio se prolongou na linha. Clara, você está aí? Eu preciso de 50 mil para o fiador. Você sabe que eu vou te pagar assim que isso se acalmar. Então houve um som que Marcelo nunca tinha ouvido de Clara antes. Uma risada fria e aguda. 50 mil, Marcelo. Você está louco? Você não tem 5 centavos. Do que você está falando? Eu sou Marcelo Fontes. Ah, não mais, disse Clara.
sua voz desprovida do sotaque infantil que ela usava em Bariloche. Eu vi os relatórios, o esquema Ponzi, a fraude. Você está acabado. E, francamente, você estava ficando chato de qualquer maneira. Toda aquela conversa sobre sua visão, Deus, era exaustivo fingir que eu estava ouvindo. Marcelo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Fingir? Clara, Bariloche, o que tínhamos? Era uma transação. Ela o interrompeu. Eu forneci um impulso ao ego de um bilionário em crise de meia-idade. E você forneceu viagens e joias. Mas a transação é nula se o bilionário está falido. Ah, e Marcelo, aquela pulseira Cartier que você me comprou em Bariloche? Eu já empenhei esta manhã quando a notícia saiu. Consegui um preço excelente. Feliz Natal. Clara, ele disse, e a linha cortou. Marcelo ficou olhando para o receptor. Ele estava verdadeiramente sozinho. O homem mais inteligente da sala estava sentado em uma cela de concreto, percebendo que as duas mulheres em sua vida o haviam usado simultaneamente. Uma por justiça, a outra por esporte. Capítulo 5. O Santuário de Alice. A 2.000 quilômetros de distância, o mundo era silencioso e azul. Eva, agora conhecida como Alice Lima, graças a um passaporte que ela havia conseguido por canais muito caros anos atrás, apenas por precaução, estava de pé no deck de uma pequena cabana robusta com vista para um lago congelado na zona rural de Santa Catarina, no sul do Brasil. Fazia um frio devastador, 20 graus abaixo de zero, mas o frio parecia limpo, parecia honesto. Ao contrário da perfeição climatizada de São Paulo, este frio exigia respeito. Ela escolheu este lugar porque estava fora da rede, sem serviço de telefonia celular, apenas internet via satélite, e o vizinho mais próximo ficava a 3 quilômetros por uma estrada de floresta não pavimentada. Ela pagou a cabana em dinheiro, comprou um Subaru Outback usado e abasteceu a despensa para 6 meses. Sua gravidez havia se tornado difícil nas últimas semanas. O estresse da execução, a venda, a fuga e a constante verificação por cima do ombro cobraram seu preço. Durante uma tempestade que enterrou seu Subaru em 1 metro de neve, sua bolsa se rompeu. Não havia tempo para chegar ao pequeno hospital da cidade mais próxima, a 40 quilômetros de distância. Eva, sozinha na cabana com o vento uivando lá fora, teve que confiar na pilha de livros sobre parto que ela havia lido e em um instinto primário que ela não sabia que possuía. Foram 12 horas de agonia. Ela gritou em uma toalha enrolada, agarrando a estrutura de ferro da cama, até que seus nós dos dedos ficassem brancos. Ela canalizou cada grama de ódio que sentia por Marcelo para empurrar. Às 04h32, quando a tempestade finalmente parou, um grito ecoou na cabana. Era um menino. Ela o envolveu em cobertores de flanela quentes e o abraçou contra sua pele, chorando incontrolavelmente. Ela o chamou de Léo, como seu avô, um homem que havia trabalhado com as mãos e nunca havia mentido para ninguém. Nas semanas seguintes, Eva existiu em uma bolha de exaustão e amor feroz. Ela amamentou Léo ao lado do fogão a lenha, observando a neve cair. Ela sentiu uma profunda mudança dentro de si mesma. A velha Eva, aquela que organizava jantares e tolerava a condescendência de Marcelo, estava morta. Alice Lima era uma sobrevivente. Quando Léo dormia, ela abria seu laptop criptografado. Ela usou uma VPN que rebondeava seu sinal através de 3 países diferentes antes de acessar as notícias. Ela leu sobre a prisão de Marcelo, a recusa da fiança porque ele era considerado risco de fuga. Irônico, ela pensou, a nomeação de um defensor público porque ele alegou indigência. Ela viu as fotos de paparazzi dele sendo levado para o tribunal.
Ele parecia 10 anos mais velho. Eva sentiu um vislumbre de satisfação, mas foi mais frio do que ela esperava. Não era alegria, era apenas contabilidade. Os livros estavam equilibrados. Mas então ela leu um artigo no Valor Econômico que detalhava o escopo da investigação. A Polícia Federal estava procurando os ativos perdidos. Eles sabiam da liquidação, eles sabiam das transferências offshore. Eles simplesmente não conseguiam decifrar os trusts das Ilhas Cook ainda. O artigo terminava com uma citação da procuradora-chefe, a procuradora federal Sara Teixeira. Marcelo Fontes não agiu sozinho. Acreditamos que sua esposa, Eva Fontes, atualmente foragida, foi fundamental na lavagem dos lucros de seus crimes. Nós a encontraremos e ela enfrentará a justiça. Eva fechou o laptop bruscamente. Seu coração martelava contra suas costelas, acordando Léo, que começou a choramingar. Ela não era mais apenas uma vítima aos olhos da lei. Ela era uma cúmplice. Marcelo estava tecendo a narrativa, mesmo da prisão. Ele a estava arrastando com ele. Capítulo 6. O julgamento e o deslocamento da culpa. O Tribunal Federal do Distrito Sul de São Paulo era um lugar projetado para fazer os homens poderosos se sentirem pequenos. Mas Marcelo Fontes mantinha a postura de um CEO presidindo uma reunião. No entanto, debaixo da mesa, sua perna balançava com a energia maníaca de um animal enjaulado. O julgamento se arrastava por 3 semanas. O Ministério Público, liderado pela implacável Sara Teixeira, não estava apenas ganhando. Eles estavam realizando uma autópsia de sua vida, enquanto ele ainda respirava. Senhor Silva, sibilou Marcelo, inclinando-se para seu advogado de defesa. Faça alguma coisa. Você está entediando o júri e quando eles acordarem, eles vão me condenar apenas para ir para casa. Precisamos de uma mudança de narrativa. Reginaldo Silva, um homem com a paciência de um santo, não levantou os olhos de seu bloco de notas. Estamos esperando o contra-interrogatório. A evidência é esmagadora. Sua assinatura está nas contas. Então haja como um tubarão. A estratégia de eu fui negligente não criminoso está falhando. Precisamos mudar hoje. Mudar para o quê? Perguntou Silva. Marcelo se inclinou para a frente, um brilho escuro e predatório entrando em seus olhos. Ele estava guardando esta carta. Ele sabia que era nuclear. Nós mudamos para a verdade, mentiu Marcelo, sussurrando. Ou pelo menos uma versão dela que cria dúvida razoável. Você continua pintando Eva como a vítima, a pobre esposa grávida que fugiu do lobo mau. Mas olhe os fatos, Reginaldo. Quem realmente liquidou os ativos? Eva. Quem moveu o dinheiro para as Ilhas Cook? Eva. Quem fugiu com 28 milhões enquanto eu fiquei aqui para enfrentar as consequências? Silva fez uma pausa. Ela fugiu porque descobriu a fraude. Ela descobriu, Marcelo sorriu. Ou ela fugiu porque a parceria azedou? Pense nisso. Eu sou o rosto da empresa. Eu faço os apertos de mão, mas a parte de trás, a logística. Eva era uma especialista em matemática antes de ser uma esposa troféu. Ela lidava com os livros em casa. Ela tinha as senhas. O senhor está sugerindo que sua esposa foi a mentora? Silva estava cético. Eu sugiro, disse Marcelo, ganhando impulso, que a Vista Holdings, a empresa fantasma a qual Sara está atribuindo as acusações de suborno, não era minha. Era dela. Ela a criou, ela a administrou. E quando a situação ficou muito quente, ela resgatou minhas contas legítimas. Ela me incriminou por seu negócio paralelo e fugiu. Marcelo, se introduzirmos esta teoria, precisamos de provas. O senhor tem provas? Eu tenho algo melhor do que provas, disse Marcelo confiantemente. Eu tenho ausência. Ela não está aqui para se defender, está? Ela é uma fugitiva. Aos olhos da lei, fugir implica culpa.
Se argumentarmos que eu fui simplesmente um peão em seu esquema, um marido cego pelo amor, assinando os papéis que sua esposa brilhante e manipuladora colocava na frente dele, isso cria dúvida. E a dúvida é tudo o que eu preciso. É uma defesa de garota desaparecida. É incrivelmente arriscada. Faça, ordenou Marcelo. Assine isso. Filtre a teoria para a imprensa. Pinte sua esposa como a viúva negra da Faria Lima. Faça o júri se perguntar se a verdadeira criminosa é a mulher que está tomando maitais em uma praia com seu dinheiro, não o homem sentado nesta cela. Capítulo 7. A reação nuclear de Eva. Na manhã seguinte, o clima na sala do tribunal mudou violentamente. O advogado de Marcelo abandonou a defesa por negligência. Ele começou a perguntar ao agente da Polícia Federal: é verdade que as transferências de 24 de dezembro foram iniciadas por Eva Fontes? É tecnicamente exato, respondeu o agente. E a senhora Fontes está atualmente foragida da lei? Sim, acreditamos que ela estava liquidando ativos para escapar. Para escapar? Pressionou Silva. Ou para obter lucro? Não é verdade que a senhora Fontes está atualmente em posse de quase 30 milhões de reais de fundos de investidores, enquanto meu cliente tem zero? Tecnicamente, isso é exato. Ao meio-dia, a nova narrativa havia rompido os muros do tribunal. A mídia devorou o novo ângulo. As manchetes mudaram de fraude Fontes para Fontes diz que ela fez. A simpatia pública pela esposa grávida abandonada se erodiu, sendo substituída pela suspeita. A 2.000 quilômetros ao norte, Eva, agora Alice Lima, estava sentada no chão da cabana em Santa Catarina. A lenha havia queimado até as brasas. Ela tinha vivido em um estado de hipervigilância constante. Ela abriu seu laptop. Ela havia quebrado sua regra de verificar as notícias uma vez por semana. Defesa alega que esposa foragida é a arquiteta da fraude. Onde está Eva? Marido bilionário implora à esposa para devolver dinheiro às vítimas. Ela clicou em um videoclipe. Era o advogado de Marcelo. Meu cliente é vítima de uma traição profunda. Eva Fontes roubou sua fortuna. Ela o abandonou para enfrentar as consequências de suas maquinações financeiras e sequestrou seu filho. Eva fechou o laptop bruscamente. O som ecoou como um tiro. Ela se arrastou para trás até que suas costas batessem no sofá, respirando com dificuldade. Ele está fazendo isso, ela sussurrou. Ele realmente está fazendo isso. Foi uma aula magistral de manipulação realizada em um palco nacional. Ele estava reescrevendo a realidade. Ele estava pegando a única coisa que lhe restava, sua integridade, e a torcendo até que ela parecesse um monstro. Ela olhou para o berço, onde Léo, de 5 meses, dormia. Marcelo não se importava com Léo. Ele apenas mencionou o dinheiro e o sequestro. O pânico se instalou. Se ela ficasse, eles a encontrariam. A Polícia Federal agora procurava uma mentora, não uma testemunha. Mas uma resolução fria e dura começou a se cristalizar em seu peito, mais afiada do que o gelo. Marcelo havia cometido um erro fatal. Ao culpá-la, ao alegar que ela era a mentora por trás de empresas fantasmas específicas, como a Vista Holdings, ele havia movido o campo de batalha de acusações vagas para pontos de dados específicos. Ele havia introduzido fatos que podiam ser verificados. Eva sabia que não criou a Vista Holdings. Ela sabia que não havia assinado esses papéis. E se ela não os havia assinado, isso significava que Marcelo havia falsificado sua assinatura. Capítulo 8. A falsificação e o inferno de Macau. Ela sentou-se na frente do laptop. Ela não ia fugir. Fugir era para as vítimas. Ela não era uma hacker, mas era uma mãe com 30 milhões de euros em contas offshore e nada a perder. Ela navegou até um motor de busca.
Ela procurou a única coisa que Marcelo temia, mais do que a prisão. A pegada digital que ele acreditava ter apagado. Ela acessou um fórum na Dark Web, chamado The Grey Ledger. Ela postou uma consulta vaga o suficiente para evitar sinalizadores, mas específica o suficiente para atrair talentos. Preciso de extração profunda de metadados em uma estrutura de servidor corporativa de 2019, foco em registros de autenticação de usuário e histórico de geolocalização IP. Em 1 hora, sua caixa de entrada recebeu um ping. O usuário era Watchtower, com uma pontuação de reputação incrivelmente alta. Eu vi as notícias sobre fontes. Não sou um delator, sou um arquivista e conheço uma história mal contada quando a vejo. Se você quer enterrá-lo, você não precisa de uma narrativa. Você precisa dos registros. Eu preciso provar que não criei a Vista Holdings, escreveu Eva. Marcelo alega que assinei os documentos digitalmente em novembro de 2019. Eu preciso saber quem fez login e onde ele estava. Me dê 48 horas, foi a resposta. Os 2 dias seguintes foram uma agonia de suspense. Ela reproduziu seu casamento em sua cabeça, procurando as pistas que havia perdido. Ela não tinha sido uma esposa. Ela tinha sido uma fachada. Na noite do 2º dia, seu laptop acendeu sozinho. Uma janela de chat seguro abriu. Está feito. E Eva, você vai querer sentar para isso. Um arquivo começou a ser baixado. Auditoria Forense Fontes. Ela abriu. O documento denso estava cheio de registros de servidor e cadeias de IP. Watchtower havia destacado as seções relevantes em vermelho. A criação da autoridade de assinatura da Vista Holding ocorreu em 14 de novembro de 2019, às 03h42 da manhã. O usuário fez login como eFontes Admin. O estômago de Eva afundou. Então ele venceu. Ela escreveu. Continue lendo, foi a resposta. No entanto, o dispositivo para essa sessão foi identificado como Marcos iPad Pro Gen 3. E aqui está o mais importante. O endereço IP 102.7.5 faz referência cruzada com bancos de dados de geolocalização global, The Venetian Macau Resort Hotel, Macau, China. A menos que você estivesse em um cassino na China em 14 de novembro de 2019, usando o iPad do seu marido, então você não assinou esses papéis. Eva olhou a data. 14 de novembro de 2019. O mundo pareceu se inclinar. Ela foi puxada violentamente para o passado. Ela se lembrou de 14 de novembro. Ela não estava na China. Ela estava na unidade de terapia intensiva do Hospital de São Paulo. Ela estava grávida de 6 meses de sua primeira filha. Ela se chamaria Sofia. Então veio a pré-eclâmpsia, a convulsão, a cirurgia de emergência. Ela acordou em uma névoa de anestesia e dor, seus braços vazios. Ela implorou às enfermeiras que ligassem para Marcelo. O Sr. Fontes está fora do país em uma fusão crítica. Ele envia seu amor. Ele diz para você ser forte. Eva ficou lá por 3 dias, chorando sozinha, pensando que seu marido estava garantindo o futuro deles. Mas ele não estava trabalhando. Ele estava em um quarto de hotel em Macau, fazendo login em sua conta em seu iPad. E enquanto ela perdia a filha, ele usava a identidade dela para configurar a empresa fantasma que lavaria seu dinheiro de suborno. Ele a estava incriminando por um crime federal durante seu aborto espontâneo. Um grito se formou na garganta de Eva, cru e primitivo. Não era um grito de tristeza. Era o som de algo se quebrando, o último vestígio de seu amor, sua hesitação, sua humanidade para com Marcelo. Capítulo 9. A tigresa. Sai para caçar. Ela se levantou batendo na cadeira. Os olhos estavam secos.
As lágrimas haviam evaporado, queimadas por um calor que parecia chumbo derretido em suas veias. "Ah, Jesus!" escreveu Watchtower. "Isso não é apenas evidência. Isso é uma bomba nuclear. Prova roubo de identidade, fraude e perjúrio. E prova malícia. Se você soltar isso no tribunal, ele não apenas perde o caso, mas é enterrado sob a prisão." "Não é o suficiente", escreveu Eva. "Não é o suficiente." "Eu não quero apenas ser exonerada", respondeu Eva, batendo nas teclas com golpes deliberados e pesados. "Eu quero que ele sofra. Eu quero que ele perca sua narrativa. Eu quero que o mundo saiba exatamente que tipo de monstro ele é." Ela pensou em Clara, a amante que a havia zombado por telefone. Marcelo havia descartado Clara assim que o dinheiro acabou. Ele a teria culpado. "Watchtower", escreveu Eva, "eu tenho mais um trabalho para você, e por este eu pagarei o dobro. Eu preciso que você encontre Clara Menezes. Hackeie o telefone dela, sua nuvem, suas mensagens diretas. Encontre a sujeira que ela tem sobre Marcelo. Ele é arrogante. Ele teria se gabado de coisas que não deveria ter enviado por mensagem de texto. Rastrear um telefone descartável é mais difícil, respondeu o hacker. Mas se ela é uma garota da geração Z que gosta do Instagram, ela deixou um rastro. Me dê 24 horas. Eva fechou o laptop. Ela foi ao armário e pegou uma pequena caixa de metal. Dentro estava o dinheiro restante da liquidação. Ainda era uma fortuna, mas não se tratava mais de dinheiro. Ela pegou um novo telefone descartável e discou o número do escritório da Procuradora Federal do Distrito Sul de São Paulo. Ela sabia que eram 0300 da manhã. Ela não se importava. Ela não ia se entregar. Ainda não. Ela ia negociar os termos. Mas primeiro, ela precisava de Clara. Ela precisava que a amante olhasse para o júri e lhes dissesse o que Marcelo estava fazendo enquanto sua esposa estava no hospital. Eva Fontes estava morta. Alice Lima era apenas uma máscara. A mulher que estava na cabana agora era outra coisa. Era o julgamento final, e ela mal podia esperar o nascer do sol. Epílogo: o julgamento da consciência. E essa é a incrível e distorcida história de Eva e Marcelo Fontes. Na manhã seguinte, o advogado de Marcelo recebeu um telefonema que o fez suar frio. A procuradora Sara Teixeira havia retirado seu pedido de extradição para Eva. Em vez disso, ela estava em um voo privado para um local seguro em São Paulo. Em uma reviravolta que chocou os tribunais, Eva não se entregou. Em vez disso, seu advogado, um titã da defesa criminal pago com o dinheiro das Ilhas Cook, se apresentou com uma única maleta que continha a auditoria forense e a localização exata de Clara Menezes. Clara, encurralada e ameaçada com acusações de obstrução da justiça, aceitou um acordo de imunidade. Ela subiu ao banco das testemunhas. O que Marcelo Fontes estava fazendo em 14 de novembro de 2019? Perguntou a procuradora Sara. Estávamos em Macau, na suíte penthouse do cassino. Ele me enviou uma mensagem de texto dizendo: acabei de garantir nosso próximo grande lucro usando um truque que eu ensinei a ele. Disse Clara. E então, o golpe final. A prova forense da auditoria foi projetada. A suíte do cassino em Macau foi mostrada. O júri viu a traição em sua máxima expressão. Marcelo não apenas havia roubado. Ele havia tramado o pior momento da vida de sua esposa para seu ganho. A condenação foi rápida. Marcelo Fontes foi sentenciado a 5 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional em 3, por fraude, má gestão e uso de informação privilegiada. Não foi a aniquilação total que Eva desejava. Foi um revés temporário,
Marcelo sairia antes que Léo completasse 7 anos. Eva, que havia seguido a sentença em seu laptop criptografado na cabana de Santa Catarina, sentiu um arrepio. Marcelo não estava enterrado, ele estava hibernando. Seu advogado, o titã da defesa, lhe enviou uma mensagem pelo canal seguro. Condenação inesperadamente leve. É um revés, mas você está livre. No entanto, Marcelo está apelando à transferência de bens. O Trust Ethelred está desafiando nossa legalidade para liquidar a mansão de São Paulo, alegando que a procuração que ele assinou era um acordo de sobrevivência mútua, não uma renúncia a seus ativos. O julgamento civil pelos 12 milhões da casa começará em 6 meses. Você não pode comparecer. O risco de prisão pela denúncia de fuga ainda é muito alto. Você terá que escolher, Eva, a justiça ou a paz. Você deve decidir se vai arriscar seu anonimato para garantir sua riqueza, ou se vai renunciar a esse último ativo para continuar sendo Alice Lima. O caminho da sobrevivente. Decisão final. Eva olhou para Léo, dormindo placidamente. Ela era livre, mas sua liberdade era frágil e custosa. Ela devolveu os 28 milhões e reais restantes às vítimas do esquema Ponzi de Marcelo. Esse dinheiro havia comprado a exoneração e a paz de consciência. Mas a batalha pelos 12 milhões, o produto da venda da casa, dos carros de luxo e da arte, pairava como uma tempestade. Se Marcelo ganhasse o recurso civil, ele recuperaria um capital substancial o suficiente para voltar a ser uma ameaça real. Se ela lutasse, teria que sair da escuridão, arriscando seu anonimato, seu álibi e a segurança de Léo. Ela sabia que a verdadeira vitória não era o dinheiro, mas a capacidade de Marcelo de parar de tocar em suas vidas. E com uma sentença de 5 anos, ele ainda tinha o poder de fazê-lo. Eva olhou para a vasta extensão congelada que se estendia até o horizonte. Ela tinha 2 opções definitivas: voltar, usar o dinheiro restante da liquidação para financiar uma defesa civil maciça em São Paulo e garantir legalmente o patrimônio de Léo, sabendo que Marcelo sairia em liberdade condicional em breve e buscaria vingança. Desaparecer, renunciar a toda reivindicação sobre os 12 milhões, usar os fundos restantes da liquidação para criar uma nova vida completamente fora da rede, em um lugar onde as leis do Brasil não pudessem alcançá-la, nem a ela, nem a Léo. Ela voltou para a cabana e acendeu seu laptop pela última vez. Abriu o canal seguro e olhou o último recado de seu advogado. A decisão é sua, Eva. Escolha com a mente da mãe, não com o coração da esposa. Eva começou a digitar. Sua escolha não apenas determinaria sua segurança financeira, mas sua própria identidade. Lutadora na luz ou fantasma na sombra. Chamada final à ação. O que você faria se fosse Eva? Opção A, luta. Voltar para São Paulo para lutar pelos 12 milhões, arriscando a segurança e o anonimato de Léo, mas garantindo seu futuro econômico. Opção B, fuga. Renunciar aos 12 milhões. Desaparecer para sempre na América do Sul ou Europa Oriental, usando os fundos restantes para uma vida de anonimato completo. Comente com A ou B e diga-nos por que você acha que Eva faria esse sacrifício final. A história de Alice Lima ainda está sendo escrita.